Olá, caros e queridos alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Prática Jurídica 1. É uma alegria tê-los como alunos, apesar de não estarmos presentes. Sintam-se abraçados e acolhidos aí diante da nossa aula que teremos a partir de agora de Prática Jurídica 1. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Júnior Barbosa, professor aqui da instituição, e vou dividir essa disciplina com o nosso queridíssimo professor Paulo Tavares. Vocês que ainda estão no quinto semestre, começando a entender um pouco a respeito da prática jurídica, vocês a partir de agora passarão a fazer referência de todo aquele conteúdo teórico com a nossa prática do dia a dia. Pessoal, para quem se forma e começa a atuar, faz todo sentido entender este conteúdo prático. Porque quando vocês saírem da faculdade, vocês terão contato direto com o Poder Judiciário, seja atuando como advogado, seja atuando como promotor, como juiz, como procurador. Todas essas atividades jurídicas requerem um conhecimento prático. Então essa matéria, esse conteúdo que vocês começarão a desfrutar a partir de agora, faz todo sentido para a vida profissional de vocês. E como vocês já começaram, inclusive, a estudar este conteúdo na semana passada, a partir de agora darei continuidade à unidade 2. A unidade 2 de aprendizagem, ela traz em seu bojo os princípios gerais e normas fundamentais do direito processual. E o que nós vamos estudar então a partir deste conteúdo? Eu busquei dividir então este aprendizado em 2 blocos. O primeiro bloco nós falaremos apenas dos princípios processuais. E o segundo bloco, que nós teremos aí no próximo vídeo, nós falaremos apenas das normas fundamentais. E essas normas fundamentais estão esculpidas lá no artigo 1º ao artigo 12 do Código de Processo Civil. Orientação que faço a vocês. Importantíssimo que tenham uma doutrina, aquela doutrina que vocês consigam entender melhor. Isso é super particular porque alguns doutrinadores eu não gosto, outros eu adoro. Isso faz parte de um conhecimento que a gente vai tendo e até mesmo uma particularidade muito individual do aluno com aquela doutrina. Então não existe um doutrinador que seja bom para todo mundo. Nós orientamos, indicamos, mas isso é muito pessoal. Então que você possa se familiarizar com aquele doutrinador que você gosta da forma da sua didática, que você gosta da escrita daquele doutrinador, a forma como ele explica. Isso é fundamental, então, que você tenha uma doutrina em que você goste de realizar a sua leitura, o seu estudo. Em segundo lugar, é importantíssimo que você tenha, então, aquele Código de Processo Civil. Ah, Júnior, eu tenho o Código de Processo Civil em PDF e adoro fazer a leitura através do computador. Maravilha! Essa nova geração de vocês estão acostumados com isso. Eu já gosto de papel,
escrever, rabiscar, fazer as minhas anotações. Então fica a critério de vocês. Mas oriento, como vocês ainda estão no começo, se puderem ter um código de processo civil comentado, seria fundamental. Fundamental. Porque aí vocês teriam a doutrina e também o código de processo civil comentado. Ele será interpretado artigo por aquele doutrinador. Tudo bem? Fica então essa dica inicial para que a gente possa então ter um semestre aí de muito aprendizado. Pessoal, vamos começar então o nosso conteúdo falando sobre os princípios gerais do direito processual. O que nós entendemos sobre o princípio? Princípio, como regra geral, ele carrega normas, valores, carrega questões fundamentais que toda norma deve seguir. Eu costumo dizer que o princípio ele é a base norteadora de toda e qualquer norma. Então, quando o legislador ele necessita realizar a produção de um artigo, de uma norma, ou então melhorar aquela norma que já está produzida, ele deve se atentar aos princípios, ele deve se atentar ao objetivo principiológico. Então, o que o princípio determina? Ele deve, então, expressar aquilo que o princípio quer na norma. Vejam, então, a importância dos princípios. Eles são fundamentais para a elaboração de toda e qualquer norma. No direito processual, não é diferente. Nós temos os princípios do direito processual que se fazem presentes, inclusive na nossa Constituição Federal. Que quando o legislador ele vai elaborar, então, uma determinada norma processual, ele deve se atentar a estes princípios. Além disso, o princípio ele tem um objetivo de interpretar melhor aquela norma. Então, na dúvida da sua interpretação, de como decidir aquele caso diante de um artigo de lei, eu vou consultar então os objetivos do princípio. Aí sim eu passo a entender melhor o que está expresso naquela norma. Tudo bem? Pessoal, a partir daí, nós temos que entender também que o processo ele serve como um instrumento para a efetivação do direito material. Sem o processo, o direito material não se efetiva. Vocês conseguem entender isso? Eu sempre explico para os meus alunos, gosto de levar exemplos práticos. Faz sentido um carro sem que haja dentro dele o motorista, sem que haja dentro dele pessoas para que possam então serem transportadas? Não faz sentido um carro parado e também não faz sentido aquelas pessoas que desejam serem transportadas para um determinado lugar sem a utilização daquele veículo. Ou seja, o direito material necessita deste instrumento processual para que ele possa atingir o seu objetivo, se materializar
efetivamente na vida das pessoas. Então, o direito material, ele só faz sentido a partir do direito processual. Então, dentro deste veículo que é o processo, nós carregamos quem? O direito material. Tá certo? É a partir daí, então, que eu começo a entender qual é a função do direito processual, qual é a função do direito material. Tudo bem? Pessoal, a partir daí nós temos que entender alguns princípios que são fundamentais no direito processual. O primeiro deles, que nós já conhecemos, é o princípio da isonomia. Muitos também chamam de princípio da equidade, que vocês já devem conhecer, né? Tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual no limite da sua desigualdade. Não adianta uma norma geral para todos. Eu não estarei sendo igual. Vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos no Unisal, né, vários andares naquele prédio em que eu preciso me locomover para chegar até a minha sala. Para tanto, utilizo então das escadas, né, infinitos degraus que eu não consigo chegar nunca. Para tanto, eu consigo utilizar a escada, pois eu tenho, né, minha perna perfeita, consigo então chegar até a sala utilizando a escada. Mas e quando nós nos deparamos com aquele cadeirante? Ele conseguirá, através da escada, chegar até a sua sala? Não. Então adianta um Unisal vir e, olha, eu coloco uma escada e pronto, final. Este recurso colocado então pela instituição atenderá a todos? Não. Então eu preciso colocar um elevador para que eu possa atender aquele desigual, no limite da desigualdade dele. Aí sim eu consigo então fazer com que todos sejam tratados de forma igualitária. E na vida prática não é diferente. Na vida prática também não é diferente. Eu preciso então tratar aquele desigual perante um processo, diante de uma norma processual. Muitas vezes você pode interpretar como privilégio, mas não é privilégio. Eu estou criando uma norma específica para determinada classe ou para determinados tipos de pessoas, a fim de que essas pessoas fiquem em pé de igualdade com os demais. Tá certo? Então, quando eu crio, por exemplo, uma norma por exemplo, dos benefícios da justiça gratuita. Então, aquele que tem condições financeiras, ele paga as custas do processo. Aquele que não tem condições financeiras, ele solicita então os benefícios da justiça gratuita, a ele é concedido esse benefício. E aí aquele que está pagando fala, poxa, que injusta a norma, né? Dar àquele que não tem condições os benefícios da justiça gratuita, eu também quero então esses benefícios. Não. Quando eu concedo aquele benefício da gratuidade da justiça, da assistência judicial gratuita, para aquele que não tem condições financeiras para isso, aí sim eu posso dizer que eu estou tratando este desigual da mesma forma que este que possui condições financeiras. Então estão vendo que a norma, tanto material quanto processual, ela também irá
privilegiar determinadas situações para deixar então em pé de igualdade com os demais. Isso sim é o princípio da isonomia. Tudo bem? Quando nós vemos lá no artigo 5º, caput, de que todos são iguais perante a lei. É aí que nós conseguimos então interpretar que esta igualdade ela deve ser levada para a isonomia, para a equidade, onde eu preciso então tratar de forma diferenciada determinadas situações, tanto do direito material quanto do direito processual, a fim de que haja paridade entre as partes. Tudo bem? Depois, pessoal, nós temos o princípio do juiz e do promotor natural. Nós sabemos que nós temos muitas perseguições, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Juízes que são perseguidos porque muitas vezes condenam determinadas pessoas. Promotores que são perseguidos também porque muitas vezes decidem investigar determinados políticos. Se essas pessoas, se esses entes públicos não tivessem a proteção estatal, eles poderiam muito bem serem retirados daquele processo, serem movidos então para outra localidade, para outra comarca. E aí, claro que isso é impedido justamente por conta deste princípio. Nós dizemos que é uma salvaguarda constitucional, como resposta ao regime ditatorial. Então, esses entes públicos têm a proteção legal, constitucional, onde ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Da mesma forma, o artigo 93, inciso 8º da nossa Constituição, da nossa Constituição Federal, traz o seguinte: o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto de 2/3 do respectivo tribunal, assegurada a ampla defesa. Então vejam, esses entes públicos, eles podem ser até perseguidos. Claro, imagina como que o Moro ele foi perseguido para ser retirado da Lava Jato. Mas ele tinha essa proteção principiológica, tá certo? Depois, pessoal, nós temos também o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. O que esse princípio ele traz? É uma consequência da própria jurisdição como um poder do Estado. Ou seja, pessoal, o Estado ele tem o monopólio das resoluções dos conflitos. Então, todo e qualquer conflito da sociedade, ele será decidido, então, através do Estado, que viabiliza, então, o livre acesso ao Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário, ele vai, então, dar uma decisão, concedendo àquela parte a resolução daquele conflito. É o objetivo do Estado, né? Trazer a paz social. E esta harmonia, esta paz social, ela é possível mediante a solução desses conflitos pelo Estado, pelo próprio Poder Judiciário. Então, depois vocês também façam a leitura do artigo 5º, inciso 35 da nossa Constituição Federal. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Tudo bem? E depois, pessoal, nós temos também um princípio que é do contraditório e da ampla defesa,
Esse princípio do contraditório, da ampla defesa, traz então de que, para que haja qualquer decisão, o Poder Judiciário ele precisa dar voz à parte contrária, para que a parte contrária possa então se manifestar diante daquela acusação, diante da alegação da parte contrária. Ela precisa então se manifestar. O Poder Judiciário precisa ouvir os dois lados. Na verdade, isso deveria ser aplicado a todos nós, né? Antes de julgarmos qualquer pessoa, nós precisaríamos então ouvir então cada uma das partes, a cada um dos lados. Nós precisaríamos então ouvir primeiramente, antes de proferir qualquer julgamento prévio. Mas não é isso que acontece na sociedade. Vejam como nós aprendemos com o direito. Para que o juiz possa aplicar uma decisão justa, ele precisa colocar em prática os seus dois ouvidos. Deixa eu ouvir essa parte, depois essa outra parte, analisar as provas, dar acesso a elas ao Poder Judiciário, para que ela possa então manifestar as suas intenções, comprovar através dos seus meios lícitos. E aí sim eu consigo então chegar a uma decisão justa. Tudo bem? E depois o princípio da publicidade dos atos processuais. Pessoal, o Poder Judiciário, ele tem via de regra, né, que todos os atos eles são públicos, a fim de que a própria sociedade possa controlar se aquilo que está sendo praticado pelo Poder Judiciário está correto ou não. Tá certo? Quem é o fiscal da lei? É a própria sociedade. É a própria sociedade. Então, pessoal, todos os atos eles são públicos. E aí vocês podem me questionar, Júnior, mas tem um segredo de justiça? Sim, o segredo de justiça, quando nós temos a intimidade do ser humano, que precisa ser preservada, aí sim, nós colocamos então que esse processo ele terá o segredo de justiça, onde somente as partes, os advogados, os defensores públicos, o Ministério Público terá acesso. Tudo bem? Tranquilo até aqui? E aí, pessoal, nosso tempo já está acabando, infelizmente. Mas aí nós temos o princípio da obrigação das motivações das decisões judiciais. Toda decisão judicial ela precisa ser motivada, ela precisa ser fundamentada. Toda decisão judicial. Nenhuma decisão judicial pode ser dada sem que haja um fundamento de onde foi retirado aquilo. Por que o juiz chegou naquela decisão? Qual foi a motivação da sua decisão? Ele precisa sempre expressar isso nas suas decisões, sob pena de nulidade. Tudo bem, pessoal? E temos também o princípio da ampla produção probatória. Ou seja, o processo, ele admite todo tipo de produção de prova, desde que não seja ilícito. Tudo bem? Então, a produção de prova é um direito daquele que ingressa judicialmente. Então, a produção de prova só não pode ser ilícita, e nem o meio da produção daquela prova, e nem mesmo a prova em si. Eles não podem ser ilícitos. Tudo bem, pessoal? Agradeço aí a participação de vocês. Nosso próximo vídeo será produzido agora com as noções introdutórias sobre as normas fundamentais do artigo 1º ao artigo 12 do CPC. Quem tiver interesse já faça a leitura desses artigos e aí no nosso próximo vídeo nós trataremos individualmente de todo esse conteúdo. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.